Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre a Mills, Código de Negociação Mills 3. Vamos falar sobre os resultados, o potencial da empresa, os riscos e finalmente vamos dar uma conclusão, recomendação de sim ou não na sua carteira de investimentos. Bom, os dados gerais aqui da empresa, né? É uma empresa do novo mercado, tem um valor de mercado de 2,5 bi, é considerado um small cap, né? O segmento de listagem é o novo mercado, ou seja, ela tem só ações on, ela tem 100% de tag along, então ela dá uma segurança maior para quem é acionista. O setor é de locação de máquinas e equipamentos, é basicamente isso que ela faz, loca equipamentos leves e também está entrando na linha de segmentos pesados. Aqui os dividendos, aqui tem uma coisa interessante, né? Ela passou um bom tempo sem distribuir dividendos, desde 2013. Em 2015 começou a ter prejuízo, né? Aqui começou a ter prejuízo e só aqui em 2021 que ela foi se recuperar, começou a ter lucro, né? Mas a gente já viu que desde 2018 ela começou a se recuperar quando ela adquiriu a Solaris, né? Solaris, que é uma empresa de locação também, né? Na época, só que não era a Solaris não era vinculada ao setor de construção, né? Diferente da Mills. E a Mills teve esses prejuízos aqui porque ela era quase 100% construção. E aí o resultado dela era muito dependente desse setor. Quando ela adquiriu a Solaris aqui em 2018, ela começou a diversificar mais. E isso tem dado bons frutos aqui para a Mills. Bom, isso é um apanhado geral aqui da Mills. Vamos ver aqui os resultados. Bom, vai começar a receita líquida dela novamente desde 2018 vem só subindo, há um crescimento composto de 31% ao ano. Deve fechar 2022 aí com recorde, né, de receita. O EBITDA ajustado cresceu mais ainda, mais 70% composto aqui desde 2018. Pode ver que ficou positivo já em 2018. E aqui o lucro, né, veio logo depois. 2018 ainda dava prejuízo e ele só veio aparecer em 2021. É interessante vocês notarem isso porque essa é um tipo caso de empresa de turnaround. Nas empresas de turnaround, o EBITDA ele vem antes, né? O fluxo de caixa, né? A geração de caixa operacional vem antes do lucro. Então aqui quem observou isso, observou que lá em 2018, né, ela já dava dando um EBITDA, né? Teve um desempenho melhor na cotação da empresa, né? Isso no caso de turnaround, né? Potencial da empresa. Aqui está a grande tesouro aqui da Mills, porque no mercado que ela atua agora, ela tem 30% do market share, né? Que é o segmento de aluguel de maquinário leve. No entanto, os competidores são muito pequenos em relação a ela. Vê, o maior competidor depois dela só tem 6%. E esse é um mercado que ainda está crescendo, tem muito a crescer. Então, assim, por exemplo, apenas 16% é, das, da, das construções usam plataformas elevatórias, né? E quando você usa plataforma elevatória, eita nome, você tem uma redução de 46% de custos. Então, assim, tem tudo, ao que tudo indica, como a empresa demonstra nas suas apresentações, as empresas tendem a, no futuro, a alocar mais do que usar outros acessos, né? Isso no caso de plataformas elevatórias. Aqui, dentro desse mercado, a gente pode ver aqui, ó, a projeção do mercado aqui que a Mills mostra na sua apresentação. Ela vê que desde para 2030, né, a frota vai crescer bastante, também como o uso de plataformas a cada 100 mil habitantes. Então, assim, tem duas coisas, é um mercado em expansão e a Mills ainda não tem um market share completo desse mercado.
aqui tá mostrando como é subpenetrado esse mercado no Brasil. Eu gosto sempre de comparar, quando eles comparam com outros países, eu gosto sempre de comparar com os Estados Unidos. Eu tinha um professor que dizia que se você quer saber como vai ser o Brasil daqui a 30 anos, é só olhar os Estados Unidos hoje. Então, assim, se tudo der certo, como a previsão mostra, né? Daqui no futuro a gente vai ter bastante plataformas utilizando muitas empresas utilizando esse tipo de aluguel, e a Mills vai surfar muito nessa onda porque ela é líder do mercado, né? Bom, agora o outro tesouro aqui da Mills se chama linha amarela. Eu tenho dificuldade de falar o R, então essas máquinas aqui, essas máquinas pesadas, né? Esse é um exemplo de máquina da linha amarela, só que tem outras. Você vê amarelo assim, máquina, você pensa nessas máquinas. Por quê? Porque que é um mercado assim muito promissor para Mills. Bom, eu vou mostrar esse gráfico aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar melhor. Pronto. Bom, o que são essas linha amarela, né? São equipamentos pesados, equipamentos leves, gerador. Isso aqui são os serviços das Mills, né? Ela, só o mercado atual dela, né? Hoje ela tem um market share de 150 milhões no mercado de quase 300 bilhões. Esse mercado aqui, bom, aqui é um gráfico da Mills muito interessante. Ela mostra que no mercado de formas e escoramento de infraestrutura, ela tem 48% do mercado. Então ela tem 150 milhões aqui de share, né? E uma receita aqui de 300 milhões. Aqui no mercado de equipamentos leves, tem um potencial de 2,5 bilhões. Ela tem já 800 milhões. Então ela tem uns 30% aí do mercado, né? Aqui na linha amarela é um potencial de 25 bilhões, né, de receita. Isso no mercado todo. Se ela pegar só 5%, ela teria 1,3 bilhão nesse mercado. Se fosse 10%, 2,5. Se fosse 15%, 3,8. Ou seja, tem um mercado interessável aí 10 vezes maior. Isso sem considerar o crescimento futuro desse mercado, né, e a penetração que ela pode conquistar dos demais concorrentes, seja comprando, seja crescendo mesmo organicamente. Então, assim, é um potencial enorme, enorme para a Mills. Agora, claro, isso tem uns riscos, né? O principal risco aqui da Mills ainda a indústria de construção, que ela tem 33% do resultado dela. Já foi pior, já foi 70% da receita dela. Mas hoje ela já conseguiu diversificar bastante. Então representa ainda 33%. O outro risco relevante é a integração das empresas adquiridas, né? Ela tem adquirido várias empresas para crescer, esse é o crescimento inorgânico, né? Que é chamado crescimento inorgânico. E claro, o endividamento. O endividamento sempre é um risco, mas até que está controlado, né?
Ela adquiriu aqui a Solaris em 2019, quando aumentou bastante aqui o endividamento dela. Só que, no entanto, a dívida. Bom, o endividamento sempre é o risco. Aqui mostra quando ela adquiriu a Solaris, aqui em 2019, mas a gente pode perceber que ela sempre teve uma dívida líquida, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Então, assim, isso é bastante tranquilo. Não há o que se preocupar em relação à inadimplência, a ficar, pelo menos até agora. Então, assim, não é um ponto assim muito a observar enquanto ela tiver com a dívida desse formato, ela tiver caixa líquido. A conclusão que eu retiro aqui dessa análise é o seguinte: eu acredito sim que a Mills tem um potencial de multiplicar seu capital por 10 vezes. No entanto, não, não vá com tudo, porque o mesmo potencial que ela tem de multiplicar, ela tem de transformar em pó, né? Ou então ficar bem de lado. Porque ela tem um risco de execução muito grande nesse novo mercado, bem como aparecer novos concorrentes. E ela é um exemplo de turnaround que deu certo, né? Ela era um turnaround e transformou para um case de crescimento. Então eu recomendo no máximo 5% da sua carteira em Mills, né? Porque tem esse risco realmente dela não conseguir entregar. Bom, por hoje é só. Se você tiver mais alguma empresa para analisar, coloque aí nos comentários e até a próxima.